Para quem não me conhece, eu sou Cláudia Hakim, advogada especialista em Direito Educacional e neurocientista. Sou sócia fundadora do Instituto Brasileiro de Superdotação e Dupla Excepcionalidade, autora do livro Superdotação e Dupla Excepcionalidade, pela editora Juruá. Eu tenho 2 grupos no Facebook, um chamado Mãe de Crianças Superdotadas, por Cláudia Hakim, outro chamado Superdotação, Asperger e Dupla Excepcionalidade, por Cláudia Hakim, e um blog que é o Mães de Crianças Superdotadas. Hoje eu resolvi trazer um assunto muito abordado nos meus 2 grupos, no meu blog, no meu instituto, uma pergunta que é muito recorrente e que até mesmo poucos profissionais da área da saúde sabem dar essa resposta de forma adequada. A pergunta é a seguinte: a partir de quantos anos eu posso avaliar o meu filho? Então a gente tem 2 questões a serem muito importantes a serem analisadas nessa pergunta. A partir de que idade eu posso avaliar meu filho para saber se ele tem eventual, o que elas chamam de altas habilidades ou superdotação? Só que nessa pergunta a gente tem muito mais envolvido, porque numa avaliação que é feita pelo meu instituto, a gente não pensa somente em altas habilidades, superdotação, mas também todo o desenvolvimento do ser humano. Então, quando a gente faz uma avaliação que deve ser feita a neuropsicológica, a gente não está vendo somente a questão da inteligência, o potencial cognitivo, as funções que compreendem a inteligência e as habilidades, bem como todo o desenvolvimento do ser humano. E também a questão de as formas e estratégias de atendimento educacional especializado que aquele indivíduo vai ter de acordo com o resultado da avaliação neuropsicológica. Então a gente tem 2 questões. O indivíduo vai ser avaliado, ele vai ter uma identificação, se a gente estiver falando somente de altas habilidades ou superdotação, que pode gerar várias formas de atendimento curricular, atendimento educacional especializado, que vai desde uma adaptação curricular, um plano de estudos individualizado, ou até mesmo uma aceleração de série, ou é necessário verificar se no diagnóstico desse indivíduo, se há um diagnóstico, então estamos falando de um transtorno, que pode ser um transtorno do neurodesenvolvimento, como o TEA, um transtorno do comportamento, do neurodesenvolvimento, como é o TDAH, um transtorno de aprendizagem, como os transtornos dislexia, desortografia, dentre outros, que vão necessitar também de um atendimento educacional especializado e um plano de estudos individualizados e os encaminhamentos terapêuticos necessários. Então aqui a gente tem a primeira parte da questão que idade avaliar. Então as pessoas falam avaliar, muitas vezes elas me procuram no blog ou nos grupos querendo saber avaliar para altas habilidades. Aí o meu olhar como neurocientista vai mais longe, pensando, eu não sei se eu estou tratando só de altas habilidades, eu tenho que pensar no todo, até para saber qual vai ser o atendimento educacional que todo aluno superdotado ou que tem algum transtorno do neurodesenvolvimento, comportamento, aprendizagem tem direito, e qual vai ser perante a escola e exigir este atendimento perante a escola, e quais vão ser os atendimentos terapêuticos, porque para cada diagnóstico ou identificação, quando a gente só fala de superdotação, a gente está falando de identificação, não é diagnóstico. A gente vai ter um encaminhamento educacional especializado e, em se tratando de transtorno, a gente vai ter os encaminhamentos terapêuticos, tá? Então, essa é uma questão. Muitos profissionais, eu tenho reparado, que dão a resposta a partir dos 6, a partir dos 7, a partir dos 8 anos. Por quê? Porque um dos testes mais confiáveis para se apurar o potencial cognitivo do indivíduo, atualmente no Brasil, é o VISC-4. E aí esses profissionais que não estão por dentro da área da neuropsicologia, principalmente dentro da área da superdotação, acham que só pode o indivíduo ser avaliado a partir dos 6 anos, quando então o Conselho Federal de Psicologia aprova a aplicação do teste VISC.
Lembrando que uma avaliação neuropsicológica não se limita somente à aplicação do VISC, que é um dos testes de inteligência. Ela é muito mais global e ela compreende de 6 a 10 sessões e ela vai analisar todas as possíveis hipóteses diagnósticas, que não somente a superdotação. Por quê? Porque a superdotação pode se confundir com outros transtornos e aí é dever do profissional fazer todo esse levantamento e essa varredura, tá? Então, muitos profissionais dão essa resposta a partir dos 6 anos, mas não. Por quê? Porque existe um teste de inteligência chamado SONER, que pode ser aplicado a partir dos 2 anos e meio até os 7 anos, que já te dá algumas respostas, já te levanta uma grande possibilidade e probabilidade daquele aluno ter altas habilidades ou superdotação intelectual. Outros testes não tão bons quanto o SONER, muito menos quanto o VISC, que é o Columb e o Raven, que podem ser aplicados juntamente com o SONER. Para quê? Para que aquele aluno tenha o devido atendimento educacional especializado já na educação infantil. Por quê? Porque a nossa legislação, a LDB, prevê que o atendimento educacional especializado, ele começa a partir dos 0 anos. Então, o indivíduo não precisa esperar até os 6, até os 7, até os 8 anos, para ter direito a um atendimento que ele já pode ter desde quando for percebido. A partir dos 2 anos e meio, um bom profissional já consegue aplicar o SONER, já consegue, claro que não depende somente do resultado do SONER atingir um score de acima de 130 para falar que a criança, aquele aluno é superdotado. Vai depender do relatório da escola, nessa idade, mas já dá para, com base nesse laudo, providenciar as medidas e estratégias educacionais especializadas para atender a educação especial que esse aluno tem direito. Então, assim, quando perguntam a partir de que idade, é a partir dos 2 anos e meio. Por quê? Porque estamos pensando, na forma de atendimento educacional especializado. 2, quanto antes for identificado o diagnóstico ou feito um diagnóstico de um possível transtorno do neurodesenvolvimento e esses outros que eu mencionei, menos prejuízos terá a criança, porque ela já vai ser encaminhada para as terapias necessárias e com isso, o período que ela mais vai responder às terapias, tá? Então, a partir dos 2 anos e meio, a resposta é adequada. Claro que se a gente estiver tratando de um transtorno do espectro autista e não estivermos pensando em superdotação, o quanto antes possível já podemos fazer o diagnóstico.